A gente até estava falando hoje mais cedo sobre essa escolha, né, do ex-governador, do senador eleito, né, como novo ministro da Educação. É confirmado mesmo? Já está tudo certo? Esse anúncio oficial deve sair quando? Fabiola, não, todos os anúncios o presidente deverá fazer no curso ainda dessa semana. Todas as concentrações do presidente, de todos que estão junto ao presidente nesse momento, é para que a PEC da transição, que está sendo votada nesse momento na Câmara dos Deputados, possa concluir a sua votação e, em seguida, com a tranquilidade necessária, o presidente certamente anunciará a composição do restante do governo, dos demais ministérios. A ideia, e o presidente tem dito isso, é um ministério que contemple, que seja a síntese da frente ampla que terá a missão central, liderada pelo presidente Lula, de reconciliar o Brasil a partir de 1º de janeiro e de reconstruir. Nós temos visto, nesse momento de transição, o cenário de terra arrasada que estamos recebendo em todas as áreas. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei do grupo de trabalho sobre desenvolvimento regional. Só na área de desenvolvimento regional nós tínhamos um recurso discricionário de 560 milhões de reais. Esses 560 milhões de reais são insuficientes na proposta orçamentária para o ano que vem, por exemplo, para fazer contenção de encostas, para socorrer vítimas de catástrofes naturais que fatalmente ocorrerão no mês de janeiro, como ocorre em todo o mês de janeiro. Na área da educação, nós temos um desmantelamento de qualquer tipo de política de perspectiva de futuro, da educação básica ao ensino superior. Basta ver que agora, recentemente, se encerraram, estão sem receber bolsistas do CNPq, estão sem receber médicos residentes. Ainda na área de desenvolvimento regional, desde 15 de novembro, foi suspenso o abastecimento por caminhões-pipas em 146 municípios do Nordeste brasileiro, com mais de 1 milhão de pessoas. Na área de saúde, houve o desmantelamento da Política Nacional de Vacinação. Enfim, eu poderia aqui falar somente da herança triste que estamos recebendo. Então, a partir de 1º de janeiro, tem um trabalho enorme para a reconstrução desse país. E o presidente está tendo a tranquilidade necessária de conversar com todas as suas políticas, de conversar com o seu partido político, para poder estruturar um governo que seja plural, diverso, representante de diferentes setores, com a cara do brasileiro, mas que deixa eu aproveitar. A Constituição. Deixa eu aproveitar o gancho levantado pela Fabiola, né? Fazer uma pergunta dupla para o senhor. Primeiro que, bem, a gente soube que o seu nome é defendido por integrantes do grupo de transição, da equipe de transição do governo federal, né? Para assumir o Ministério das Comunicações, o Minicom, né? E eu queria saber como é que está essa possibilidade de assumir, né, se ela existe, e aproveitar também para o senhor falar sobre esse tema. O senhor falou sobre os problemas deixados por esse governo. Um dos elementos levantados pelo grupo de transição foi a questão da necessidade de um debate público no Brasil sobre regulação das plataformas, dada a quantidade de fake news, de mentiras. Vocês mesmos na CPI da Covid levantaram muita coisa, né, do que aconteceu e, de certa forma, uma leniência também das plataformas em meio a tudo isso. Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa situação, como é que o governo Lula pode atuar nessa área, mas começando sobre o próprio Ministério das Comunicações. Leonardo, primeiro eu recebi a manifestação de vários setores da sociedade civil com enorme honra, é um motivo de muito orgulho para mim. Como eu costumo dizer, mais do que eu mereço, é mais longe que pretendia ir. Mas, obviamente, a indicação e as escolhas, o técnico desse time é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que escala o time e diz onde cada jogador vai jogar. Eu estou à disposição de jogar na posição que ele me escalar, seja no parlamento, seja continuando no parlamento, que no parlamento também terá muito serviço a ser tocado, seja no governo. Mas, assim, a escalação é parte do presidente. Eu acredito... E aí, não teve convite? Não foi feito o convite ainda? Então. Não conversei sobre isso com o presidente. Não teve essa conversa com o presidente. Eu recebi também pela imprensa a notícia da manifestação de setores da sociedade civil ligados ao grupo da comunicação. Eu repito, recebi com muita honra particular, muito lisonjeio particular, muito orgulho, mas, enfim,
as escolhas e a acomodação política é conforme a circunstância e a necessidade que o presidente definir que é o mais adequado. Sem falar em nomes, mas falando no conteúdo, que eu acho que é o mais importante, Sakamoto, e é o mérito de vossa pergunta, no caso específico das plataformas, eu acho que até mais do que leniência. Em alguns casos, no último período, houve um cumpliciamento para com a tragédia que ocorreu. Houve um cumpliciamento, lamentavelmente, para com o fascismo. Isso eu falo nos diferentes momentos. Falo durante a pandemia, faço recentemente. Houve distribuição de fake news em massas nas diferentes plataformas e sem nenhuma regulação. Quando a gente fala em regulação das plataformas, nós não estamos falando de censura. É bom que se fique claro isso. Não estamos falando de restrição para o funcionamento delas. Nós estamos querendo, o que é necessário ter no Brasil é uma legislação tal qual tem na Europa em relação a isso, tal qual tem na França. Não pode ficar impune. Vou dar um exemplo concreto, Fabíola, Chico e Sakamoto. Vou dar um exemplo concreto. Há uma semana ocorreu um ato terrorista em Brasília. Na semana passada ocorreu um ato terrorista em Brasília. Terroristas, em nome da chamada, abre aspas, liberdade de expressão, atearam fogo em mais de uma dúzia de carros, dilapidaram o patrimônio público, tocaram terror para todos os cidadãos de Brasília. Essas cenas foram registradas ao vivo por uma plataforma. Foi transmitida ao vivo por uma plataforma. E não teve nenhuma medida. Durante algum tempo, uma dessas determinadas plataformas manteve este vídeo lá, sem nenhum tipo de regulação. Isso é um incentivo ao terrorismo. E o que o Ministério das Comunicações poderia fazer, senador? Seria para o Ministério das Comunicações essa tarefa ou para o Parlamento? É para ambos. É para ambos. Essa tarefa não foi tocada a cabo ainda há pouco, porque o governo que está é cúmplice da mentira, da fake news, e é cúmplice desse tipo. O governo que estava atualmente era um agente disseminador. E as plataformas, na lógica da autorregulação, não limitavam isso. Veja, foi distribuído em massa. Não foi à toa, não é à toa, que durante um curso da pandemia, mais da metade dos brasileiros acreditavam que cloroquina salvava. E quantas pessoas foram levadas à morte por conta desse tipo de compreensão? O governo é criminoso por induzir a isso. Agora, há um cumpliciamento das plataformas quando não regulam isso, quando já existia uma posição consolidada da ciência em relação a esse tema. O que eu acho que é uma ação comum do Ministério das Comunicações, do Executivo, mas também é uma ação comum a ser desenvolvida por parte do Parlamento. E o que nós queremos, o que é necessário aqui no Brasil, é a mesma regulação que tem em todo mundo democrático civilizado. Tem na França, tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, onde tem, em qualquer um desses países do mundo democrático. Já que você